Olá, queridas, estamos reunidos para mais uma aula da nossa comunidade com muita alegria e esta semana uma semana especialíssima, a nossa aula em plena Quinta-feira Santa, um dia para lá de especial, não é mesmo? Então temos aí dois motivos especiais, primeiro por ser Quinta-feira Santa e segundo por ser quinta-feira, um dia tão esperado na nossa comunidade, porque sempre tem aula fresquinha, aula nova, gravada, com todo o coração, com todo o empenho, com toda a vontade, para que vocês então sejam também alimentadas, assim como eu fui primeira ao preparar então essa aula para vocês, tá joia? E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre a infidelidade. Veja, quando nós falamos em infidelidade, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de muitas de nós, não é mesmo? A infidelidade conjugal, matrimonial, nos relacionamentos, mas vejam, não é necessariamente desta infidelidade que nós vamos tratar hoje, mas daquela infidelidade que corrói a alma, que destrói a alma, daquela infidelidade que afugenta Deus dos nossos corações, aquela infidelidade que é a responsável pelas grandes quedas, não é mesmo? Afinal de contas, as grandes quedas começam pelas pequeninas infidelidades. E por que então nós caímos nessas infidelidades, pequenas, médias e ora tão grandes? Porque por algum motivo nós deixamos então de vigiar. Veja, Quinta-feira Santa, um dia único para nós, um dia em que nós celebraremos na igreja lava-pés, a última ceia, dia da traição de Judas. E uma autora, né, agora não mais autora, né, enfim, escreveu, Ana Catarina Emmerich, escreveu dizendo que Judas era filho de pais nada virtuosos e que se Judas tinha ainda alguma virtude, esta virtude veio por parte do pai, que tinha pouquíssimas virtudes. E que em determinado momento a mãe abandona o pai e vai então viver com outro homem. E quando Judas vai ao encontro da mãe, gera então um conflito entre o casamento da mãe com o amante. E a mãe, ao invés de defender o filho, o que faz? Amaldiçoa Judas. E Judas volta embora e a mãe permanece em pecado com o seu amante. Então, a Quinta-feira Santa, o dia em que Judas entrega Nosso Senhor a troco de 30 moedas de pratas. Eu começo a aula de hoje fazendo para você um questionamento. Por quantas moedas de prata você tem entregue a tua alma, a tua vida, o teu coração? Por quantas moedas de prata você tem se deixado levar pelos prazeres e pelas seduções desse mundo, corrompendo a tua alma, corrompendo os teus valores, corrompendo então a tua inteligência? Veja, hoje o que nós mais temos são ofertas, a todo momento. Se você abre as redes sociais, são ofertas, se você sai e olha os outdoors, são ofertas, nas lojas, em todos os lugares. A todo momento nós somos convidadas a consumir. E às vezes o consumir não necessariamente algo material, mas às vezes e quase sempre nós consumimos muito com os olhos. E eu diria que os olhos são a janela da alma e é por eles, pelos olhos, que boa parte das infidelidades começam. E veja, assim como Judas deixou o exemplo da negação de Nosso Senhor, nós não podemos agir do mesmo modo, negando a Nosso Senhor nos pequenos atos da nossa vida. E veja, uma vez que nós nos deixamos levar pelas infidelidades, o fruto deste crime que nós cometemos acomete a todos aqueles que caminham conosco, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos lá. Olhe para a tua vida.
Veja a tua vida. Enxergue toda a tua rotina, todo o teu dia a dia, como que as coisas acontecem, como que é o teu dia. E aí então nós começamos como que sorrateiramente sendo levadas por um pensamento maldito, que soa assim, de leve, né? Mas eu tenho o direito de descansar. Mas eu mereço comer mais um bombom. Mas eu mereço deixar essa pia aqui e descansar um pouco. Afinal de contas, eu já fiz tantas coisas. Minhas queridas, este pensamento é uma erva daninha que entra no nosso coração, que cria raízes profundas e que depois, para que nós consigamos arrancá-la, é um esforço tremendo que consome de nós uma energia única, uma energia tremenda e nos tira do trilho, nos tira do caminho, nos tira da verdade. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos deleitamos nesses pensamentos, achando que sempre nós temos ali o direito, que sempre nós temos ali o dever de descansar, de se dar, de se doar, de se entregar, veja, soa um pouco diferente, né? Digo, não de se dar, de se entregar, no sentido de dar-se como oferta, mas no sentido de se entregar ao descanso, às paixões. Percebe? Nós começamos com esses pequenos pensamentos de que nós temos o direito, e aí então nós começamos a subtrair daquilo que são as nossas obrigações as pequeninas coisas. Hoje eu não faço isso, amanhã eu não faço mais um pouquinho, depois de amanhã eu não faço mais um pouquinho. E aí então nós vamos plantando, preparando, semeando esse joio no nosso coração, que começa nas pequeninas coisas. São as pequenas infidelidades, percebe? São aqueles pequenos passos em falso que nós vamos dando. E veja, vamos aqui trazer um pouco para a nossa realidade, para aquilo que é o dia a dia, para aquilo a qual nós nos expomos, né, tão frequentemente, que é o convívio com as crianças, que são as coisas, os afazeres, as obrigações, a vida ordinária, o dia a dia. É o marido que chama, é o filho que grita, é a casa que espera, é o banheiro para lavar, é a louça para limpar, é a roupa para passar e assim sucessivamente. E ali nós começamos a nos deleitar naquele pensamento de que eu mereço descansar. De que eu mereço, eu sou merecedora desse descanso, afinal de contas eu já fiz tantas coisas. E aí então eu deixo, né, eu não atendo aquele chamado de um filho, eu não atendo aquele chamado de um outro filho, eu não atendo de repente o chamado do meu esposo, é uma obrigação que eu deixo de lado e não cumpro, e as coisas vão se acumulando, as coisas vão cada vez mais crescendo, como se fosse uma onda gigantesca a nos engolir. E veja, minhas queridas, isto tudo acontece sorrateiramente. Nós não nos damos conta, ou pelo menos, quando nos damos conta, compreendemos que já foi. Já foi. A coisa já está mais avançada do que a gente esperava. Então, quando eu começo a dar ouvido a essas pequenas infidelidades, eu vou me preparando para as quedas. Inconscientemente, eu vou me preparando para quê? Para entrar, eu diria, num gélido coração, num coração endurecido, num coração tíbio, num coração frio. E vejam, minhas caras, como é que o amor habita num coração gelado? Não tem como, não tem como. E quanto mais nós vamos nos deixando levar pelas pequenas infidelidades, nós vamos então nutrindo o nosso coração de uma erva daninha que vai corrompendo, comendo a nossa alma pelas beiradas. E nós vamos nos deleitando cada vez mais naqueles pensamentos de que nós somos merecedoras, de que nós temos o direito, mas é só mais uma peça de roupa, mas é só mais um docinho,
mas é só meia hora com a perna para cima. Veja, não fuja das tuas responsabilidades, não fuja daquilo que o teu dever de Estado lhe cobra, não fuja das tuas obrigações, minhas caras. E por quê? Porque verdadeiramente a busca por uma vida plena de virtude só se dá no dia a dia, na entrega generosa dos afazeres do dia. Eu estou cansada? Sim, eu estou cansada, e bendito seja Deus pelo meu cansaço. Mas eu preciso cuidar daquilo que foi me confiado. E veja, minhas queridas, assim como Judas lá atrás, desde muito novinho, né, não teve ali exemplos de virtude, não teve ali exemplos de liderança, exemplos de pessoas de coração grande, foi capaz de trocar nosso Senhor por 30 moedas de prata. Eu pergunto a você hoje, por quantas moedas de prata você tem trocado a tua família? Por quantas horas no celular você tem trocado os teus filhos? Por quantas horas papeando com as tuas amigas você tem deixado a tua casa de lado? Por quantas moedas de prata você tem endurecido o teu coração atrás de uma falsa ideia, atrás de uma falsa imagem de que você merece o descanso? Minhas caras, o que seria da nossa vida nesta terra se não labutar, se não lutar? Né? Agora me gera dúvida se foi Santa Clara, se foi Santa Teresa que dizia, né? Encerrados aqui, pelejamos pelo Cristo. Esta é a nossa vida, pelejar pela verdade, pelejar pelo amor, pelejar pela entrega sincera, consciente, generosa da nossa alma aos outros, para fora, para as pessoas, para aqueles que precisam de nós. E veja, minhas queridas, a infidelidade é um veneno mortífero que vai então tomando conta, né? Ele vai primeiro relaxando a nossa consciência. Então ele vai tornando laixo aquilo que deveria ser robusto, aquilo que deveria ser firme, aquilo que deveria ser sólido. Vai ficando cada vez mais mole, cada vez mais aberta a concessões, cada vez mais fácil de ali, né? Vamos então barganhar, fazer ali uma coisinha ou outra, e aí a mente começa, o pensamento, né? Começa então a relaxar, a ficar cada vez mais permissivo, a ir relativizando as coisas. Então aquilo que para mim sempre foi anormal, começa a ser algo não tão anormal assim, as coisas já começam a ficar um pouco mais normais, e eu já começo a aceitar coisas que até então eu não aceitava, e vagarosamente nós vamos sendo destruídas. Destruídas. Era um capítulo de novela que eu já não assistia mais, mas hoje não tem problema, eu vou assistir. Era uma coisa ou outra insignificante que eu via no Instagram e que hoje, mas só hoje, amanhã eu já não vejo mais. Mas eu preciso cumprir com as minhas obrigações, mas só hoje, amanhã eu volto e faço tudo de novo. E nós vamos então sendo movidas por essa preguiça interior, por esse desejo de comodismo, por esse desejo de descanso o tempo todo, pensando em nós. E o que acontece, minhas queridas? A infidelidade se instala no nosso coração. Veja, eu acredito que algumas de nós aqui já devamos ter passado por isso. Aquela ânsia em ser fiel. E aí nós abraçamos aquela causa e vamos empenhadas na luta, e de repente nós começamos então a dar aquela esmorecida. E passados dias, eu já não estou mais assim tão animada como eu estava, né? Eu percebo que eu já não tenho mais cuidado da casa como eu cuidava, eu já percebo que eu não tenho mais a mesma paciência que alguns dias atrás eu estava tendo, eu ando um pouco mais irritadiça, um pouco mais sem paciência, não é mesmo? E aí então, tudo aquilo que nós propomos no início de um determinado tempo, vamos usar aqui como exemplo a própria Quaresma. Nós começamos a Quaresma cheia de propósitos, de desejos, de mudança interior,
de penitências e tantas coisas, e logo no início nós já começamos a desistir. É como que um trabalho que nós nos empenhamos em fazê-lo e logo vamos também desistindo e nós começamos a ver que as coisas não vão para frente, as coisas não caminham, tudo que eu começo eu não termino, eu paro no meio, vejo o fruto das pequenas infidelidades que vão adentrando o nosso coração e através delas o frio, o gelo vai então tomando conta de nós. E o que acontece, minhas queridas? Estas infidelidades vão preparando a nossa alma para as grandes quedas. As grandes quedas, né? Como diz o ditado, nós não tropeçamos em montanhas, não é mesmo? Mas nós tropeçamos nas pequeninas pedras. É nelas que nós tropeçamos e caímos. É nelas que nós nos perdemos. E assim como Judas se deixou levar pelo encanto da sereia, digamos assim, né? Pelo encanto da serpente, por muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. É claro que não no mesmo grau, né? Não no mesmo número, não no mesmo gênero, mas nós o cometemos. E nós vamos então cada vez mais ficando com o coração frio, gelado, entregue, abandonado às paixões, um coração desgastado. É assim que nós vamos movendo a nossa vida. E quando nós nos damos conta, nós já perdemos a paciência dentro de casa, nós já estamos irritada, a casa já está suja, as coisas não caminham bem, eu não consigo ordenar a minha vida, eu acabo me tornando uma pessoa profundamente desordenada, a minha casa vira uma bagunça. Veja, minhas caras, veja o quanto que a infidelidade é capaz de fazer no nosso coração. E veja, através da infidelidade, a desordem acampa dentro de nós e ali ela faz morada. E um membro da família desordenado é capaz de desordenar uma casa toda. Uma casa toda é capaz de desordenar todo um quarteirão. Um quarteirão inteiro é capaz de desordenar um bairro. E assim, minhas queridas, sucessivamente. Sabe aquela pessoa que você olha e que às vezes você fala, meu Deus, como que fulano fez isso? Mas meu Deus, por que fulano fez assim? Porque começou pelas pequenas infidelidades. E que se nós não vigiarmos enquanto mães, esposas, filhas, amigas, cúmplices, nós vamos cair também. E por quê? Porque nós não vigiamos. Porque nós não lutamos contra as pequenas infidelidades. Ah, mas é só hoje. Não, não é só hoje. Se fizermos hoje, amanhã teremos uma propensão infinitamente maior de fazê-lo novamente. Então nós precisamos cortar o mal pela raiz e precisamos reconciliar-nos hoje mesmo com aquilo que é a minha obrigação. Como eu cresço em virtudes se eu sou levada pelas primeiras ondas que me batem? Como é possível crescer em virtude se, portanto, eu me deixo levar por tão pouco? Tão pouco. E aí então nós começamos a entender quão desordenada de fato nós estamos. E por quê? Porque no fundo nós estamos preocupadas com esse maldito pensamento que nos acomete o tempo todo do eu mereço, eu tenho direito, eu isso, eu aquilo, e o eu predomina sempre. E o eu vem sempre em primeiro lugar. E o eu toma sempre o lugar de rei na tua vida. E aí você se torna, minha cara, uma escrava que vive para favorecer o seu rei. Pronto, está aí o grande erro que nós cometemos. E nada mais providencial do que falarmos sobre as pequenas infidelidades em plena Quinta-feira Santa. Uma quinta-feira onde nos foi deixado o exemplo tão grande de uma infidelidade. E diga-se de passagem, Judas
não traiu Jesus do dia para a noite. Para que Judas chegasse no ponto que ele chegou, foi preciso que desde muito antes a frieza já fosse se instalando no coração de Judas, assim como acontece conosco. A frieza ela vem vagarosamente, vai ali tomando o seu lugar, vai ali tomando o seu posto, vai ali se estabelecendo, vai montando a sua tenda e quando nós nos damos conta, o nosso coração está congelado, como o coração de Judas. Então, minhas queridas, é preciso que nós tenhamos o entendimento de como as coisas funcionam. Nada acontece do dia para a noite. Para que nós possamos colher bons frutos de uma árvore saudável, é preciso que eu plante a semente, que eu regue, que eu cuide, que eu espere crescer, para que então depois eu me delicie com os frutos daquela árvore. E para que eu chegue então ao fim e ao cabo de contemplar, não diria contemplar, né? Mas de observar uma árvore seca, também não é do dia para a noite. Leva-se tempo, mas não tanto tempo quanto para gerar frutos. A nossa autodestruição, ela é infinitamente mais rápida do que a nossa construção. E como é que isso se dá? Exatamente deste modo. Nas pequeninas coisas. Sempre nas pequeninas coisas. Então veja, minhas queridas, as pequenas infidelidades geram o quê? As grandes quedas, as maiores quedas são frutos das pequenas infidelidades e que nós cometemos grandemente a todo momento. A todo momento. Veja, se nós buscarmos na história, Davi, né, que se apaixonou então pela mulher do soldado, não foi do dia para a noite, foi tudo pensado. Primeiro eu aceito um pensamento, então eu me deleito naquele pensamento, depois que eu me deleito naquele pensamento, então eu vou começar a partir para a ação. Para quê? Para a realização daquilo. Mas veja, aquilo é algo que me tira da verdade, aquilo é algo que corrompe a minha alma, aquilo é algo que me mata interiormente. E se me mata interiormente, mata aqueles que convivem ao meu lado. Não tem jeito, não tem outro modo. Então nós acabamos ficando privadas do quê? Do divino amparo. Nós vamos nos privando deste divino amparo, da graça que nos auxilia a cada dia a viver uma vida em busca da verdade. E por que isso acontece? Porque nós vamos então dando espaço às pequenas infidelidades. Então é aquele dia que você está lá no trabalho que você fala assim, só 5 minutinhos mais cedo hoje eu vou sair. Aí amanhã, mas hoje só 5 minutinhos mais cedo que eu vou sair. Veja, as pequenas infidelidades, né? Nós roubamos do outro aquilo que não nos pertence. Entende? Olha para a tua vida, veja, experimente, observe. Quais têm sido as suas pequenas infidelidades na tua casa, na tua família, no teu apostolado, no teu trabalho, nas tuas obrigações, na tua vida espiritual? Qual tem sido as tuas pequenas infidelidades que têm então preparado o terreno para a grande queda? E minhas caras, a grande queda chega. E chega. A tibieza, a frieza são frutos das infidelidades que nós vamos aceitando dentro de nós, né? É como se por um breve instante alguém passasse ao nosso lado e arremessasse em nós um pequeno lixo. E então nós dizemos assim, e hoje eu vou recolher. Amanhã, eu vou recolher. Depois de amanhã, eu vou recolher. E assim sucessivamente.
E quando você se dá conta, você já se tornou uma lixeira que arrasta lixo de todo mundo. Por quê? Porque por algum momento você perdeu o foco, porque por algum momento você perdeu de vista aquilo que você mais deseja, porque por algum momento você foi permissiva demais, porque por algum momento você permitiu que estas pequenas infidelidades fossem adentrando a tua alma e ali fosse então estabelecendo morada. E aí quando a gente se observa já é tarde demais para voltar, tarde demais para tentar de novo, tarde demais para recomeçar. E quando nós então nos dispomos a recomeçar, nós percebemos que o estrago foi grande. E uma vez que o estrago foi grande, nós vamos ter trabalho pela frente. Mas tem um detalhe: quando nós percebemos que o estrago foi grande, nós então compreendemos que até chegar no estrago, nós ferimos a muitos. Nós ferimos a muitas pessoas. E veja, nós precisaremos arcar responsavelmente também com tudo isso que nós causamos nos outros. Então, minhas queridas, neste dia, né, neste dia tão especial, nesta quinta-feira santa, um dia para nós ainda mais especial, né, por ser aí o dia então que nós temos a nossa aula, eu gostaria de deixar para você esse questionamento. Por quantas moedas de prata você tem se vendido? Por quantas moedas de prata você tem entregue à tua casa, a educação dos teus filhos, o cuidado do teu esposo, as tuas amizades, o teu trabalho, o teu apostolado? Por quantas moedas de pratas você tem se vendido, assim, de modo baixo, em busca de um maldito desejo de comodidade, de bem-estar? Então, minhas queridas, neste dia especial, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? E trouxesse de modo produtivo, eu diria de modo fecundo, para dentro da casa de vocês, que é o coração, este pensamento. E que vocês pudessem refletir diante de tudo que vocês têm feito, né? Quantas mãezinhas eu escuto dizendo assim para mim: fiz penitência na quaresma de não entrar no Instagram. Como isto tem me feito bem, tem me sobrado tempo dentro de casa. Vejam, minhas caras, e não são poucas mensagens desse tipo, são muitas. São muitas. Então nós estamos cada dia mais vulneráveis, né? Cada dia mais sendo atingidas por tantas informações, seduções, paixões. Em troca de quê? Em troca de nada, minhas queridas. Porque o comodismo chega uma hora que ele vira tédio. E nós precisamos cuidar com isso. Então hoje o convite que eu deixo para vocês é exatamente esse. Pensemos, minhas queridas, pensemos com todo o nosso coração nesta quinta-feira santa. Aonde na nossa vida nós temos sido Judas? Aonde na nossa vida nós temos feito como Judas? Sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para voltar. E pode ser desde as pequeninas coisas até as grandes coisas. Não é mesmo? Lembra, nós nunca tropeçamos em montanhas. Nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas. E elas acabam se tornando para nós, então, um pesadelo, não é mesmo? Então, é preciso que nós mantenhamos o foco na meta. É preciso que nós mantenhamos o foco fixo na verdade, na busca pela verdade. Que nós tenhamos uma vida coerente, uma vida concisa, uma vida honesta conosco mesmo. Uma vida mergulhada em nós para o outro. Uma vida mergulhada em nós para a verdade,
uma vida que não tolera pequenos escapes, uma vida que não tolera pequenas, eu diria, pequenos sabotadores, né? Pequenos sabotadores. Então, minhas caras, que as infidelidades não sejam para nós um guia, mas que ao contrário, estas pequenas infidelidades que tentam então adentrar a nossa alma, possam ser expulsas para longe de nós com um cumprimento sincero do nosso dever, com alegria, com amor, com entrega, com doação, com respeito e, acima de tudo, com abandono. Fazer cada coisa por amor. Lavar um copo por amor. Lavar um banheiro por amor. Estender uma peça de roupa por amor. Por amor dos outros, aos outros e a nós mesmas. Certo? Então, minhas queridas, eu deixo aqui para vocês hoje, né, a minha colaboração. Espero que todas gostem. Mais uma vez eu quero aqui reforçar para vocês, então, dia 6 de maio, aqui em São José, no Espaço Conecta, nós vamos fazer então o nosso primeiro encontro presencial da nossa comunidade. Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreve, eu acho que ainda tem algumas vagas. Se inscreve para que você venha participar conosco e passar essa tarde encantadora, todas nós juntas, certo? Um beijo no coração, fiquem com Deus, força e coragem, avante e uma santa semana para todos.